O programa de hoje, além do nosso resumo de notícias da semana e uma matéria muito séria, né, colhida pelo jornalismo da Band ao longo da semana, que eu quero comentar em cima, imagine vocês, tá certo? Numa lanchonete, de repente, uma oficina, né, onde se produz drogas. Pense numa coisa séria como essa, né? A gente vai abordar esse assunto daqui a pouquinho, mas o tema principal do programa de hoje é uma conversa abrangente, uma conversa solta, uma conversa descontraída, tá bem? E um papo realmente assim, aí pelos seus 40 minutos de programa, vamos dedicar um bom tempo para receber o vice-governador do Amazonas, professor José Melo de Oliveira, tá bem? É o nosso convidado especial na nossa entrevista da semana, que na verdade vai resumir-se na entrevista do programa. Eu quero convidar a nossa gente de Manaus, do interior, para acompanhar essa entrevista com um dos homens públicos, né, mais operosos que nós temos no Amazonas. Vai falar sobre as suas atividades nas várias áreas de governo que participou, atualmente vice-governador e, claro, né, da sua pré-candidatura, da sua predisposição em disputar o governo do Amazonas nas próximas eleições. Daqui a pouquinho, vice-governador José Melo, entrevistado especial deste domingo no programa Ação na TV. Vamos a um breve intervalo e eu volto já. Muito bem, programa Ação na TV com você e por você. Olha, eu quero agradecer de uma forma muito carinhosa mesmo, todas as manifestações, né? Hoje é o 8º programa, depois da nossa volta, e dos 4 cantos da cidade, onde quer que a gente vá, as manifestações são muito carinhosas, né? Parabenizando, dando sugestões, críticas construtivas, muito bacana essa interação. Eu até quero nesse começo de programa, porque muita gente, não só da capital, mas dos vários municípios, né, que integram a Rede Band do Amazonas, que sintonizam o nosso programa, estão aí interagindo com a gente através dos nossos endereços eletrônicos. Meu irmão Monteiro, meu querido diretor de TV, já está aí na tela para você, tá certo? Para você conferir como é que você acessa, como é que você interage conosco, tá certo? Aqui no nosso Ação na TV. Eu até pedi logo no começo do programa para a nossa querida Luana chegar aqui com a gente, ela que cuida, ela que interage, né? Que recebe as mensagens dos nossos telespectadores via internet, para ver como é que está essa receptividade. Luana, me parece que muita gente de alguns municípios já se manifestando e querendo, inclusive, reportagem, né? E, na verdade, se manifestando quanto à audiência do programa Ação na TV. Bom dia, bom domingo, Luana. Bom dia, Nonato. Bom dia a você de casa. Realmente, Nonato, nós temos aqui várias pessoas que se manifestaram através das redes sociais. Dentre alguns municípios aqui, nós temos Itacoatiara. Itacoatiara, um abração ao pessoal da Velha Serpa, né? Muito obrigado pela audiência. Quem se comunicou conosco de Itacoatiara, Luana? O Antônio Carlos Assunção, Maria das Graças Cardoso, o Ariovaldo. E também temos aqui Parintins, Nonato. Parintins, né? Isso. Terra dos Bumbais, Ilha dos Parintins, né? O que o pessoal de Parintins falou aí pra gente? Tem o João Carlos, que faz questão de dizer que torce pelo garantido. Tem a Antonieta Camargo, que sugeriu uma reportagem. Opa! Lá em Parintins. Foi essa que falou que quer qualquer reportagem, mas ela quer que Parintins apareça no programa Ação na TV. O nome dela? Antonieta Camargo. Antonieta Camargo. Obrigadão pela audiência, Antonieta. E olha, já estaremos não só em Parintins, mas dando uma voltinha pelos municípios e sempre, domingo sim, domingo não, tá apresentando alguma coisa do nosso interior do Amazonas. Com muito carinho, tá certo? Quem mais aí, Luana? Temos em Tefé a Fátima Nascimento e a Lourdes Maia, que também elogiaram o programa e que estão acompanhando diariamente. Nossa gente boa de Tefé, obrigado pela audiência, pelo carinho. Temos Presidente Figueiredo, Rafael Mendonça e o José Luiz. Em Quari, o Presidente Sebastião... Figueiredo, você sabe, é a terra das cachoeiras, né? Temos grandes amizades em Figueiredo, um grande abraço a essa gente querida de Figueiredo, que nosso prefeito Neilson e todos aí cuidem muito bem dos mananciais de água, desse patrimônio maravilhoso, né? Que são as cachoeiras da nossa Presidente Figueiredo. Quem mais? Temos em Quari também o Sebastião Ferreira e a Regiane Costa. E aqui em Manaus, na nossa capital, nós temos a Maria Tânia Rodrigues, que solicitou uma reportagem no bairro dela, Aliança com Deus, devido à alta calamidade, devido à falta essa que de falou coleta. Que está uma calamidade, precisamos que o programa venha aqui e tal, né? O nome dela?
É a Maria Tânia Rodrigues. Maria Tânia, essa semana vamos entrar em contato com você e vamos sim fazer essa matéria com muito prazer com vocês, tá bom? Ok, então. E o João Bosco Oliveira, que solicitou uma reportagem no Conjunto Águas Claras devido ao mau estado das vias, devido à falta de coleta de lixo, devido também ao mau estado das ruas e ao fato de policiamento e o correio que não chega até o bairro deles também. Muito legal. Um abração a Quari e a todos vocês de Manaus que estão interagindo. Nosso endereço eletrônico está aí. Confira, anote e interaja conosco. Luana, muito obrigado por mais essa participação e continue tratando com todo esse carinho e charme os nossos telespectadores via internet, tá bom? Obrigado. Bom domingo. Bom dia. Valeu. Muito bem, minha gente. Deixa eu chamar aqui o nosso resumo de notícias da semana daqui a pouquinho. Uma entrevista abrangente, tá certo? Com o vice-governador do Amazonas, professor José Melo, que já está nos bastidores, prontinho para daqui a pouquinho estar com você também através do nosso Ação na TV. Muito bem, mas vamos agora solicitar aqui na tela, Monteiro, a presença da nossa querida Luíse Simões com o nosso resumo de notícias da semana do jornalismo Band. Na tela, Monteiro. Bom dia, Nonato. Desde a semana passada, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas está com o serviço de radioterapia ampliado. Com a criação do terceiro turno, agora está disponível de 7 da manhã à meia-noite, de segunda a sábado. A expectativa é que, por semana, 650 pacientes sejam atendidos. Hoje são atendidos, em média, 370. Médicos e estudantes de medicina voltaram a protestar esta semana aqui em Manaus. Eles paralisaram as atividades durante 48 horas. Serviços básicos da rede pública foram suspensos, como consultas e atendimentos ambulatoriais. Os profissionais denunciaram falta de condições de trabalho nas unidades hospitalares e também protestaram contra a implantação do programa Mais Médicos do governo federal. Na quarta-feira, o governador do estado atendeu o sindicato da categoria e, depois de longa conversa, Omar Aziz aceitou todas as reivindicações da categoria. Uma nova reunião ficou marcada para setembro para discutir a forma como os médicos serão enviados ao interior do estado. A ideia do sindicato é que nenhum médico seja mantido no interior mais de 2 anos, que o serviço seja rotativo, mas esses detalhes devem ser discutidos posteriormente. E na quarta-feira, a Polícia Civil prendeu o cabo da Polícia Militar, Tony Clelson de Alencar Ladislau, de 44 anos. Ele era lotado na 6ª SICOM e foi preso por tráfico de drogas. O PM era dono de uma sorveteria no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade. E por meio de denúncias, a polícia descobriu que o local funcionava como fachada para a venda de drogas. E não foi apenas os médicos que paralisaram as atividades esta semana. Na quarta-feira, os aeroportuários também entraram em greve. Os grevistas bloquearam a entrada e saída de cargas, afetando principalmente o distrito industrial. As reivindicações da categoria não são apenas salariais, são também por melhores condições de trabalho. De acordo com o Sindicato Nacional, 62 aeroportos estão em greve, mas a Infraero informou que os voos não sofreram alterações. Isso porque foi posto em prática um plano que remanejou o quadro de funcionários. Assim, não haverá atrasos. Segundo os aeroportuários, a greve é por tempo indeterminado. E morreu na madrugada de quinta-feira a última vítima da queda do avião da Apuí Táxi Aéreo. A advogada Vanessa Guedes Aguiar, de 32 anos, estava em estado grave no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, há 16 dias. Ela estava com 60% do corpo queimados e não resistiu aos ferimentos. E na manhã dessa sexta-feira, a polícia realizou a Operação Centro Seguro. 16 hotéis foram interditados no centro histórico de Manaus. Os estabelecimentos eram usados como pontos para o tráfico de drogas e prostituição, além de servir de depósito para produtos roubados. Crianças foram encontradas em estado subhumano e levadas para abrigos. O foco da operação é reordenar o centro da cidade. Essas foram as principais informações da semana. Um bom domingo a todos e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Mas olha só, quem vai estar apresentando vai ser Rosimara Silva. Muito bem.
Muito obrigado, minha querida Luísa Simone, pela sua bela e categórica presença no programa Ação na TV. Tá muito bem? Olha, essa matéria de quarta-feira me chamou assim a atenção de uma forma muito especial. E eu quero até que o meu querido Monteiro bote na tela a matéria na íntegra, né, que deu conta da prisão desse cidadão militar, né, que tinha lá, né, na fachada ali, tá certo, tudo bem, uma lanchonete, onde recebia as famílias, as crianças e tal, né, os jovens, né, e lá nos fundos uma oficina de refino de preparo de drogas. Que coisa absurda, né? Eu faço questão de reprisar essa matéria porque eu quero dar uma chamadinha de atenção muito legal, né? Fazer um apelo aqui às nossas autoridades policiais, o pessoal da delegacia de entorpecentes, até a Polícia Federal, enfim, para a gente dar um jeito, né? Apertar o cerco, né? Porque realmente é muito grave esse tipo de coisa, né? É muito grave. Vamos à matéria para você conferir e, na verdade, ver se concorda comigo que a gente tem que demonstrar mesmo uma preocupação muito grande e pedir providências cada vez mais enérgicas, né, no combate à droga em Manaus. Na tela. Tony Clelson de Alencar Ladislau, de 44 anos, era cabo da Polícia Militar na 6ª SICOM e era dono desta sorveteria na zona norte da cidade. Por meio de denúncias, a polícia descobriu que no local também funcionava um ponto de venda de drogas. O que mais chamou a atenção da polícia foi a movimentação estranha em frente à sorveteria. Na delegacia, o policial acusado alegou ser apenas usuário de drogas, mas escutas telefônicas desmentem essa versão. Característica do tráfico que atuante aqui no Novo Israel é a característica do tráfico doméstico, né? A gente chama de tráfico doméstico porque é aquele tráfico que mais perturba a população. Na medida em que o usuário, para poder sustentar o vício, tem que roubar, tem que matar, tem que furtar. Leidiane Pinto Lima, de 31 anos, também foi presa. Ela mora na casa em cima do comércio, mas nega qualquer envolvimento com o tráfico. Ao todo, foram apreendidas 400 trouxinhas de ox, maconha e cocaína, além de uma arma ilegal. Ele está sendo autuado por tráfico de droga, né, cujas penas vão de 5 a 15 anos. Né? Ele está sendo autuado por associação ao tráfico, cujas penas vão de 3 a 10 anos, e além disso, porte de arma de fogo, considerando que achamos na casa dele também uma espingarda calibre 28 irregular. É verdade. Eu fiz questão de reprisar essa matéria, né, para que, na verdade, os pais, as famílias, né, todos, né, ligue o pisca de alerta, né, e procure realmente tomar todas as precauções. A gente sabe que a droga está em todos os lugares, né? Está na porta das escolas, está no meio dos camelôs, está nas lojas, enfim. E agora, né, pasme, né, numa lanchonete. Imagine você, né, você leva a sua família, seus filhos e tal, tomando um lanche ali, um sorvetinho, e de repente, nem imagine que lá nos fundos, né, sei lá, o que pode nos garantir que de repente, né, uma coisinha ali no sorvete e tal, sei lá, a audácia dos traficantes hoje chega a patamares assim inimagináveis, né? Então a gente quer, na verdade, lamentar profundamente, é um fato triste da semana, né? E pedir realmente às nossas autoridades policiais que feche o cerco mesmo, sabe, que veja aí, né, visitem, peçam licença, vão lá e averiguem, investiguem realmente, adentrem, né, em todos os recintos, lojas, lanchonetes, enfim, sorveterias, porque a gente nunca sabe o que nos fundos, né, tá certo, lá dentro possa estar sendo feito de prejudicial à população. E droga é alguma coisa que tem que ser combatida intermitentemente, tá certo? É o repúdio da semana do programa Ação na TV. Já a entrevista com o professor José Melo, você vai gostar muito e a gente vai querer saber muita coisa do vice-governador do Amazonas, que tem aí percorrido o interior todo, num trabalho extremamente proativo e também querer saber, né, como é que está o sentimento dele, o que o move, né, a essa predisposição de disputar o governo do Amazonas na próxima eleição. Eu o convido agora para ficar com o resumo das ações da Prefeitura de Manaus ao longo desta semana. Prefeitura lança projeto Salve o Mindu. A Prefeitura de Manaus lançou o projeto Salve o Mindu, que irá realizar atividades educativas em escolas municipais para incentivar uma consciência de preservação do igarapé.
O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em parceria com o Grupo Imbaúba, foi apresentado no Parque Municipal do Mindu e reuniu alunos de 10 escolas localizadas nas proximidades do Igarapé. Então nós vamos ter um contingente de mais de 10 mil alunos, são 10 escolas no entorno do Mindu, e que vamos atacar a causa deste problema que afeta a todos nós de uma forma vergonhosa, que é a ignorância. E só há um antídoto para este mal, que é a educação. Esse projeto reúne todas as condições para que nós trabalhemos a educação ambiental nas suas vertentes, da transversalidade, da multidisciplinariedade, num sentido prático. Nós queremos e vamos, a partir deste momento, dar um abraço no Mindu e salvar o Mindu do destino em que os outros já foram condenados, infelizmente. A parceria com o Grupo Imbaúba irá permitir que alunos tenham uma nova visão sobre preservação ambiental, instigada através de diferentes vertentes da arte que eles irão conhecer na escola. A gente se valeu desse mecanismo para poder implantar o projeto Salve Mindu, um trabalho com sensibilização poética e musical do Grupo Imbaúba, que já faz isso há muitos anos. Ao final, os alunos saíram com o compromisso de cuidar melhor do meio ambiente e ainda expandir a consciência de preservação para outras pessoas. A gente vê tanta coisa bonita e a gente tem que preservar. Por isso, minha professora me deu essa intenção de preservar o Igarapé. Eu que os Igarapé não posso jogar lixo na rua e dá de salvar aqui. Isso é não jogar lixo, né? Fácil. Não tocar as árvores, proteger aqui. Que nada de salvar esse Igarapé aqui, é muito importante. Prefeito fiscaliza obras na Avenida Getúlio Vargas. Nesta segunda-feira, começaram as obras de recapeamento no trecho que vai da Avenida 7 de Setembro até a Rua 24 de Maio. Os serviços tiveram início na última quarta-feira, 24, e fazem parte de um programa para requalificação e revitalização do centro de Manaus. Hoje já vai ficar um tapete essa parte aqui até 24 de maio. Todas as etapas que a boa engenharia exige já foram cumpridas. E tivemos que interditar toda a via, fazendo um contrafluxo aqui, perturbando, portanto, um pouco o trânsito, mas é de noite. Nem sempre vai poder ser de noite, tem vezes que a gente vai ter que fazer de dia mesmo. Eu peço muita paciência às pessoas, à sociedade, ao povo. Mas o fato é que, com todo cuidado, nós vamos dar um belo exemplo aqui na Getúlio Vargas, num projeto que depois vai ser seguido de uma revitalização completa. Vai ser embelezada a avenida, além de ser asfaltada para valer, para que isso aqui dure no mínimo 10 anos. As obras estão sendo executadas no lado direito da avenida, no sentido centro-bairro, no período noturno, das 21 às 4 da manhã. A preocupação é para evitar que o tráfego na área fique sobrecarregado em horário mais movimentado. Hoje nós começamos com a aplicação do CBOQ, então hoje a gente começa o recapeamento. Mas antes de recapear, nós tivemos que fazer o trabalho de fresagem, que é tirar o asfalto antigo para receber o asfalto novo. Então hoje começa a aplicação do asfalto novo, será essa quadra que vai da 7 de setembro até 24 de maio. Para o serviço ficar perfeito, como a qualidade do serviço exige, a gente teve que fazer um contrafluxo, fechar a Getúlio nessa quadra por inteira, né, para que ficasse no contrafluxo e não tivesse fluxo de ônibus. Então vamos fazer 3 faixas da 7 de setembro até 24 de maio, 3 faixas de asfalto, para que a gente possa ter uma concordância perfeita. Essa é a primeira etapa das obras. A segunda diz respeito à reestruturação do meio-fio e do canteiro central da Getúlio Vargas. Já na terceira parte, será construído um recuo próximo ao Hospital Beneficente Portuguesa, onde será erguida uma estação de ônibus para que os usuários tenham mais conforto. Este aposentado, que mora no centro, elogiou a iniciativa da Prefeitura. Olha, está ótimo, né? A obra está precisando, né? Ver se melhora mais o trânsito aí, né? Não, é porque eu já estava precisando, né? Que está cheio de buraco, há muitos anos que não acontecia isso, está acontecendo agora, né? Com a administração do prefeito Arthur. Então, estou achando maravilhoso para Manaus, né? E nós estamos se preparando para a Copa, né? Então, é isso que nós vamos precisar do Arthur aí para trabalhar bem com Manaus. Prefeito Arthur Neto visita obras da segunda etapa da Ponta Negra. Com a chegada do verão, as obras seguem em ritmo intenso. No espaço serão instalados 7 restaurantes e, por meio de parceria público-privada, serão construídos um pier e um heliponto. O calçadão superior e inferior estão em estágios avançados e, tão logo sejam concluídos, terá início a obra de extensão da Praia Perene.
Se o verão ajuda muito, a obra andou bastante no inverno mesmo, mas o verão ajuda, claro, e nós temos, acredito eu, que até uma certa folga para prevenir algum fortuito, ou algo assim que imponderável, algo que não está previsto, e portanto eu creio que se houvesse uma forçação de barra, a gente podia inaugurar até uns dias antes de 24 de dezembro, mas vamos inaugurar com calma, com todos os arremates prontos, com todos os acabamentos prontos, no dia 24 de dezembro, que é uma data simbólica. A obra está sendo realizada dentro do orçamento previsto e pequenas mudanças permitiram uma economia de 15 milhões que devem ser empregados na estruturação dos restaurantes. E a gente prepara para dar a maior cobertura aos turistas que venham para cá e que certamente vão querer se alimentar e vão querer comer comida de boa qualidade. Nada de preço extorsivo, haverá um padrão que será um padrão bastante acessível à bolsa das pessoas que frequentam a Ponta Negra. Prefeito Arthur Neto visita reservas ecológicas e estuda ampliar o turismo ambiental para a Copa de 2014. A visita começou pelo Parque Nacional do Mindu, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, onde o prefeito pôde conhecer a fonte pura que dá origem ao maior igarapé de Manaus. O igarapé do Mindu tem 22 quilômetros de extensão que atravessam toda a cidade e desaguam na Foz do São Raimundo. Para o prefeito, é preciso políticas públicas mais rígidas que possam garantir a sobrevivência do igarapé. Se nós não cuidarmos de proteger aquela nascente, daqui a pouco ela estará poluída e será uma pena. Se não resolvermos a nascente, não haverá milagre que faça nós despoluirmos o restante do igarapé do Mindu. Temos então começar do começo, lá em cima, na nascente, e ver se colocamos regras muito duras para empresários da construção civil não terem seus habite, não se dá habite mais para quem não fizer estação de tratamento de esgoto nos seus prédios. Temos que começar com essa norma muito clara. Diminuir em 0, não sei o que o lucro, em troca de se dar, com o tempo, águas puras para os manauaras. A Prefeitura de Manaus já liberou R$2 milhões do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente para melhoria da infraestrutura de outros 3 parques ecológicos que já estão entre os principais atrativos turísticos para a Copa de 2014. É pouco dinheiro, não dá para fazer nem 1/10 do que a gente precisa, mas a gente já vai estar conseguindo, até o final do ano, entregar para a população pelo menos as trilhas do Mindu recuperadas, o chapéu de palha, o projeto de iluminação do Bilhares refeito. A gente vai estar fazendo todo um projeto de acessibilidade no Parque dos Bilhares, que não tem, construção de banheiros também para cadeirantes, que também não tem, a gente vai estar fazendo. Vamos estar também revitalizando os quiosques da Praia do Tupé, tudo isso com esse pouco dinheiro. Então a gente espera que vários empresários e que outros entes da federação possam estar nos apoiando nessa empreitada. Inspeção nas obras de restauro do Mercado Adolfo Lisboa. Acompanhado dos secretários responsáveis pelo turismo, planejamento urbano e de requalificação do centro, o prefeito constatou na manhã desta quarta-feira que a obra está 85% concluída. Os missionários vão para o SEBRAE para se qualificarem como microempreendedores. Essa feira provisória vai dar lugar a uma estação de tratamento de esgoto que vai pegar as águas servidas aqui, vai jogá-las 90% no mínimo limpas no Rio Negro. Após inspecionar a obra, o prefeito Arthur Neto enfatizou que será entregue em outubro sem atrasos e que tudo está sendo feito para oferecer a qualidade nos serviços que Manaus merece. Está sendo restaurada a obra em cada detalhe, até os tiros da Revolução estão aqui mantidos. Nós teremos restaurantes, aqui vai ser uma boutique, vai ser uma coisa realmente luxuosa, a preço de qualquer um, porque é o exemplo da Manaus que a gente quer. Dentro do processo de requalificação do centro da cidade, a entrega do mercado municipal representará um marco de todo o processo. É uma virada do ponto de vista da autoestima do amazonense, é uma virada para esse povo que passou 8 anos oprimido no entorno do mercado, sem ter como vender um produto com qualidade, a população não tinha como comprar um produto com qualidade. E isso muda o espírito do amazonense, o espírito do manauara. Pois é, minha gente, que bom a gente poder oferecer assim, mostrar um resumo, né, de tantas atividades, né, da proativa prefeitura do prefeito Arthur Neto. Aliás, eu quero mandar um grande abraço aqui para um querido amigo, né, meu querido doutor, professor Deusamir Pereira, que é o subsecretário de gestão da CEMED, uma figura qualificadíssima, né, e um homem com uma dose de espírito público que precisava, né, ser aproveitada e está sendo, com certeza, muito bem aproveitada
na gestão do prefeito Arthur, aí ao lado do nosso querido Paulderney Avelino, o secretário municipal da CEMED. Grande abraço ao meu querido amigo Deusami Pereira, bom trabalho e com certeza a CEMED vai se beneficiar muito da sua competência. Tá certo, Deusami? Um grande abraço. Bom, minha gente, quero aqui registrar com muito carinho a edição da revista Região Amazônica, tá muito bem? Do meu amigo Naldo Oliveira. Essa revista, ela tem, aliás, o jornal, tem a revista e o jornal. Esse aqui é o jornal. Na verdade, circula em todo o estado do Amazonas. Grande abraço ao Naldo de Oliveira, parabéns pelo belo trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e no retorno nós vamos nos dedicar aqui inteiramente, eu convido você de Manaus, você dos municípios que integram a Rede Band em todo o Amazonas, para estarem conosco, né, nessa entrevista muito legal, com certeza bastante interessante e importante, né? Porque o professor José Melo é um vice-governador extremamente proativo, que divide as atribuições com o governador Omar Aziz, que viaja esse estado todo, que articula, que intermedia, enfim, é realmente um vice-governador daqueles que, diferente daqueles que ficam aí à sombra, né, só esperando a oportunidade para substituir o titular. O professor José Melo, na verdade, é um vice-governador diferente. A gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Entrevista da semana. Muito bem, começamos a partir desse momento. Eu o convido, tá certo, a acompanhar conosco a nossa entrevista da semana. Professor José Melo de Oliveira, vice-governador do Amazonas, bom dia, bom domingo e muito obrigado pela presença. Bom dia, Donato, bom dia a todos que estão aí sintonizados nesse programa importante. Bom dia a todos, a cidade de Manaus, que está nesse momento aí sintonizando o programa. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do interior do estado, dos 20 municípios, não é? É verdade. Com certeza estão agora sintonizando esse programa. Quero dizer que eu estou aqui duplamente alegre. Em primeiro lugar, por poder discutir com o Nonato muitas coisas que eu sei que são de extrema importância para a vida de você, para a vida do seu filho e para a história da nossa cidade de Manaus e do nosso Amazonas. Em segundo lugar, a minha alegria se resume no fato de que eu posso ser entrevistado hoje por um dos maiores comunicadores que eu já conheci e que passou um tempo afastado das câmeras e que agora volta, já com seu 8º programa, agora apresentando. Eu me refiro ao Nonato Oliveira, um homem simples, mas de uma importância fundamental na vida de todos nós, porque ele, todas as vezes que ele, como comunicador, chegou aos seus lares, às suas casas, ele o fez com muita competência, com muito espírito público, mas, sobretudo, com muita ética. A notícia chega sempre a você nesse formato. Por isso eu estou muito feliz de poder hoje ser o seu entrevistado. Pode ter certeza que a recíproca é literalmente verdadeira, professor Obrigado. José Melo. Antes de começar o nosso bate-papo, para que se tenha, na verdade, uma nítida ideia, né, de quem é o homem público que entrevistamos hoje, eu quero dizer que o professor José Melo de Oliveira é filho de Irunepé, um dos municípios mais queridos e mais distantes também do nosso estado, é economista, tá bem? Os cargos que já ocupou, me permita, professor, enumerar, se eu pecar em alguma coisa, imediatamente me corrija e acrescente. Delegado do MEC, secretário de Educação do Estado por 2 vezes, secretário municipal de Educação, comandou o IDAM, foi secretário do Interior, deputado federal por 2 legislaturas, de 94 a 98, deputado estadual 1 vez, presidiu a Sociedade Nacional de Portos e Hidrovias, SNPH, foi secretário de governo na gestão Eduardo Braga e atualmente vice-governador do Amazonas na gestão Omar Aziz. Faltou alguma coisa, professor? Na verdade, faltou. Com certeza, né? Na verdade, faltou. A minha vida se resume em 2 momentos. O primeiro momento foi um momento de uma universidade que eu tenho lembranças muito agradáveis, né? Na verdade, eu sou filho de um seringueiro, nasci lá nas barrancas do Juruá, e antes de eu ser apresentado a um livro, a uma tabuada e a um lápis, eu já tinha sido apresentado a um cabo do machado, do teçado, de uma enxada, a um cambito,
a uma pecônia, já sabia tarrafiar, já sabia mergulhar, já sabia colocar espinhel, já sabia como plantar uma roça, como colher um milho, já sabia como entrar numa mata e sair sem ficar perdido. Essa foi uma universidade da minha vida muito importante. Um verdadeiro curumim do interior. Verdadeiro curumim. Uma fase da minha vida extremamente importante. Nessa fase da minha vida, o meu grande mentor foi meu pai, um homem que não tinha as luzes do saber, dos livros, etc., mas tinha as luzes e o saber do conhecimento do homem que habita a natureza. Meu pai era um homem extremamente sábio, eu aprendi com ele muita coisa. Então, nesse elenco de coisas que eu fui, por onde eu passei, de cargos que eu passei, todos eles me engrandeceram, me deram uma experiência muito grande. Faltou esse lado da minha vida, que foi a minha primeira universidade, né, que me forjou, onde eu aprendi conceitos éticos, onde eu aprendi a entrar e sair, a respeitar as pessoas, a respeitar a natureza, onde eu aprendi que tinha limites, onde eu aprendi o fato telúrico da natureza, que me fez esse homem simples, tranquilo, calmo, porque a natureza nos faz assim. E o resto, a segunda fase da minha vida, você falou, foi aquela onde eu fui apresentado um lápis, um livro, e a partir daí eu sedimentei uma vida de conhecimento, etc., que me fez chegar até onde eu estou hoje aqui. É verdade. E, na verdade, né, professor, é esse lastro familiar, né? E essa participação na vida ativa, né, do interior. Eu também sou filho do interior, mas estamos aqui para falar da sua vida, né? Não queremos roubar nem um minuto desse momento tão interessante, professor. Mas, e já são 35 anos de atividade pública, não, professor? É verdade. Na verdade, quando nós chegamos aqui em Manaus, eu e meu pai fomos vender fruta na rua. Eu tenho um pouco da minha cabeça chata, tabuleiro pesado. E depois, é a famosa rodilha, né, que apoia o tabuleiro. E depois fui ser servente em um banco, né? Depois fui ser datilógrafo da Universidade do Amazonas, o Dr. Jory Marinho foi que me levou para lá. Depois eu evoluí, cheguei até a ser assessor especial do reitor Adesso Dutra. Essa foi uma atividade também uma fase extremamente importante da minha vida. Mas mais importante do que tudo isso, na minha vida, foram as pessoas com quem eu convivi, né? Eu tive com o Dr. Adesso Dutra, o reitor, e com o Dr. Jory Marinho, dois seres humanos especiais, figuras excepcionais, que praticamente me adotaram, né? Depois eu tive uma experiência muito salutar na minha vida com o então governador Gilberto Mestrinho, né? Ele era um homem extremamente sábio, uma simplicidade, mas de um conhecimento incomum. Depois eu tive uma convivência muito grande com um amigo queridíssimo, com quem aprendi muito, talentoso, competente, um ser humano excepcional, e que foi governador do Amazonas por várias vezes, que é o amazonino, né? A política depois nos afastou, mas ficou em minha parte esse sentimento de gratidão. Depois tive uma experiência com o Eduardo, que era uma outra universidade, uma outra pessoa, mas com quem também aprendi muitas coisas. E hoje, na qualidade de vice-governador, eu estou tendo talvez a experiência mais gostosa da minha vida, né? Porque eu estou tendo o prazer de governar o estado do Amazonas ao lado do Omar, que é um ser humano especial. O Omar é um governador desprovido de vaidade, Nonato. Qualquer um outro ficaria muito incomodado com o fato de o seu vice ser ativo, ir para lá, ir para cá, etc. O Omar encara isso como uma forma de ajudar o seu governo. E ele não se cansa de dizer isso no seu discurso, mas isso faz dele um homem diferente, um homem diferenciado, porque ele deixa de lado as vaidades bobas em favor de cada vez mais produtividade do seu governo. Então, essa é a grande experiência da minha vida. Professor, e é verdade mesmo, né? A gente ouve isso de tantas bocas, de tantas pessoas, né, que já passaram por essas funções, né? Realmente, muito pouco governante, muito pouco líder político gosta de dividir as atribuições. É verdade. Né? Gostam de dividir as tarefas, né? Exatamente pela questão do ego, né? O ego, a concentração, de querer auferir os resultados individualmente. O Omar não tem isso. O Omar não tem isso. Não. Ele não só divide comigo, mas divide também com o governo. O Omar, quando vai
inaugurar uma escola, por exemplo, ele faz uma referência muito especial ao secretário e a todos aqueles que ajudaram a fazer isso. Portanto, essa é uma experiência nova, extremamente interessante. Eu não conheço na história política do Brasil um momento desse. O que se vê muito é o vice querendo empurrar um punhal enferrujado nas costas do titular. Agora também, professor, e o titular também cortando o vice. Agora tem o outro lado também, né? Isso dá certo quando o governador, que é assim desprovido, né, e despojado, como o Omar, tem um vice que gosta de trabalhar. Quando ele tem um vice que não gosta, aí ficaria difícil, né? O que não é o caso. Né? Isso, Nonato, tem Aliás, sido... as atribuições têm sido muitas, não, professor? Isso, Nonato, tem sido extremamente salutar para o Amazonas, porque o nosso governo, que o Omar cunhou como governo de oportunidades, o Omar se isentou de fazer grandes obras, as obras, digamos assim, do asfalto, as grandes obras, e resolveu fazer um governo de oportunidades. E isso tem sido muito salutar. O Ronda nos Bairros é uma ação extremamente importante que está reduzindo aí a criminalidade. Infelizmente, ainda tem dentro das polícias as maçãs podres, como aquela que nós vimos ainda há pouco, que tem que ser extirpada de dentro da polícia, porque são essas pessoas que vestem a farda, que são pagas pelo povo, né, para proteger, para nos proteger a todos, estão aí vendendo droga, infelicitando as nossas famílias. A droga é o flagelo da humanidade. Não tem coisa pior hoje em toda a humanidade que não seja essas drogas aí. Ela infelicita a pessoa que é usuário, infelicita a família, desagrega a sociedade e faz com que o governo gaste muito dinheiro nas várias ações para poder corrigir isso aí. Né? Então, mas a droga é uma coisa que não se resolve só com polícia, não se resolve com a família, com a escola, com tudo. Essa é uma ação de nós todos. Fala nisso, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer que o nosso governo está construindo um centro extremamente importante de recuperação de pessoas dependentes químicos, lá no quilômetro 54 da M010, que estará pronto até o final desse ano. Então, as famílias que, infelizmente, têm os seus filhos que se enveredaram por isso aí, no final do ano, se Deus quiser, nós vamos ter um local para poder recuperá-los. Aliás, uma boa notícia, porque o poder público, de um modo geral, né, tem se eximido, né, relativamente dessa questão. Fica muito aí com as igrejas, fica muito aí essa coisa da tarefa de recuperação de dependentes químicos, né, que é um negócio muito sério e complexo. Né? É verdade. Fica muito com as igrejas, muito com instituições particulares e o poder público muito fora disso. É bom saber, professor, né, que o governo do Omar, o seu governo, estamos cuidando está disso aí. Com uma alternativa. É no quilômetro 54. Da M010? Da M010, ao lado direito. Estamos lá trabalhando nisso aí. Nonato, teu programa vai para muitos municípios, não é? É verdade, 20 municípios. 20 municípios. Nesse momento... Eu posso falar um pouquinho do interior? Com certeza. Aliás, nós temos até algumas imagens aí para ilustrar as suas andanças aí pelo... Posso falar um pouquinho do interior? Pelo interior. 3 minutinhos. O Amazonas vive um momento diferente. O Amazonas vive um momento em que a Zona Franca de Manaus está aí completamente amadurecida, em que a Zona Franca de Manaus é um modelo pujante, que resiste a todos os temporais da economia mundial. Ele vive esse momento de um lado. E, olha aí, Donato, olha só. Parece que é Itapeaçu, se eu não me engano. Nós estamos se eu não li mal? Em Itapeaçu, né? Itapeaçu. Capiranga. Aí nós já estamos em Capiranga visitando a nova usina de geração de energia elétrica movida a gás. Né? Perfeito. Tem 4 dessas usinas sendo construídas. Uma delas é em Capiranga, outra no Uri, outra na Namã e outra lá na terra. Principalmente para o interior, a alternativa do gás é excepcional. Nesses municípios onde o gasoduto Nova Olinda. Aí já Nova Olinda. Aí nós estamos aí em Nova Olinda, nós estamos aí, Nonato, asfaltando 2 estradas importantes, não é? Uma estrada que vai lá para o Canumã, que eles chamam de estrada de Fontenelle, e uma outra estrada que vai lá para o Lago do Curupira, que liga Nova Olinda àquela região lá do Arari, de Itacoatiara, e consequentemente vai para Maués afora. Então é importante. Aí, Nonato, eu me lembrei muito da minha infância, né? Onde eu torrava farinha. Matando a saudade, Matando a saudade, né? Onde eu torrava farinha. Ainda estamos percorrendo aí essa... Aí, Nonato, é um experimento fantástico que eu vou falar daqui a pouco. Aí é um criatório de? Não, aí é um laboratório de produção de alevino de pirarucu.
Que maravilha. A piscicultura, Nonato, vai ser extremamente importante para o futuro do Amazonas, né? E um dos peixes que agrega muita carne, etc., é o pirarucu. É o pirarucu. Né? E aí nós temos um laboratório importante. O pirarucu importante. em cativeiro, ele desenvolve bem. Até pouco tempo a gente não tinha ainda a tecnologia para isso. Mas agora nós já temos a tecnologia, porque o pirarucu, ele é um peixe que macho e fêmea vivem na maior harmonia. Até que alguns casais deviam se mirar no pirarucu e na arara, né? Esses casais desarmoniosos. Então, quando nós tirarmos o macho e a fêmea e colocarmos no cativeiro, tivemos dificuldade de procriação. Mas é porque ele tem umas manias, ele só coloca os ovos num canto certo, etc. Até que, com o tempo, a experiência, nós acabamos descobrindo essas manias todas e hoje nós já temos experimentos importantes como este aí lá de Codajás e o futuro do Amazonas está... Quer dizer que Codajás vai produzir, ou já está produzindo, alevinos no caso aí... De pirarucu. Não, Codajás não é Codajás isso aí é no município de Nova Olinda. Nova Olinda, exato. Codajás vai produzir muito peixe em cativeiro, porque nós estamos asfaltando a estrada que liga Codajás a Anuri, 48 quilômetros, e no eixo dessa estrada, nas laterais dessa estrada, nós vamos desenvolver a cultura do açaí de plantio, e também a piscicultura. Portanto, aí é uma escola lá de Codajás. Anuri? Essa aí já é a usina de Anuri, que está sendo concluída aí. São várias dessas usinas no interior, não? São várias, mas no momento tem 4 sendo acabadas para serem inauguradas e depois outras poderão ser construídas ao leste do gasoduto Coari-Manaus, porque precisa de um city gate para poder utilizar o gás que passa por ali. Portanto, nós acabamos de ver uma das coisas muito importantes para o futuro do Amazonas, Nonato, que é a criação de peixe em cativeiro. Agora mesmo, o governador Omar, ele tomou 2 medidas muito importantes olhando a produção de peixe. Uma, a ração, que é extremamente cara, né? Nosso governo está subsidiando. Então, a ração que chega a R$60, a saca de 25 quilos lá no Alto Solimões, vai chegar a R$ 31,50 em qualquer parte do Amazonas. E o calcário, que chegava a R$600 a tonelada, vai chegar agora a R$150 a tonelada, o que vai fazer com que seja um incentivo fundamental para que a criação de peixe em cativeiro possa acontecer. Nonato, o mundo passa fome, há uma necessidade enorme de proteína. Há 70 anos atrás, o mar oferecia quase 80% da proteína de peixe que o mundo se alimentava. 70 anos depois, a população mundial dobrou e o mar só oferece hoje algo em torno de 30%. Significa dizer que o mundo está com fome. E o Amazonas possui aqui sol e muita água, que são as condicionantes fundamentais para a criação de peixe. Então, eu vejo, olhando o futuro do Amazonas, eu vejo a produção de peixe em cativeiro como uma das variantes fundamentais para os nossos filhos lá na frente. Além do que, o incentivo, né, da produção do peixe em cativeiro, além de ter um mercado excepcional, né, e uma demanda extraordinária, permite o repovoamento também dos rios. Né? É verdade. Porque você só tirando e não repondo, a natureza tende a acabar. Não vai aguentar, como está acontecendo com o mar, onde os processos de captura modernos, o satélite localiza o cardume, e aí o computador lança a rede, cerca o cardume todo, e isso exauriu os cardumes de peixe lá do mar. Nonato, há uma outra coisa importante, olhando para o interior do Amazonas, que além da criação de peixe em cativeiro, que são as nossas riquezas regionais, né? Deus colocou aqui no Amazonas muitas riquezas, colocou minérios, colocou petróleo, colocou gás, colocou muita água, muito sol, colocou uma biodiversidade em comum, colocou umas várzeas que todo ano, o processo da cheia repõe os nutrientes. São fertilizadas pelos fenômenos cíclicos das enchentes. Né? Então, Nonato, eu acho que em breve o Amazonas vai ter muitas surpresas agradáveis. Uma indústria gás química para utilizar o gás, né, gerando emprego e renda aqui. Uma indústria petroquímica para utilizar o subproduto do petróleo. Finalmente, o governo federal resolveu explorar a mina de silvinita que tem aqui em Nova Olinda, Altazes, no Arari, na região de Itapiranga e Silves, uma enorme mina que tem.
para que a gente possa produzir aqui no Amazonas fertilizante, porque a silvinita dá o potássio, né, do NPK, né? O nosso gás é muito rico em nitrogênio, já é o N do NPK, então nitrogênio, potássio e cálcio, agregando mais o cálcio, o Amazonas com certeza terá aqui uma enorme área industrial, uma enorme planta industrial produzindo NPK aqui. O Brasil é um país de agronegócio, mas o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que ele precisa para o seu agronegócio, portanto é dependente. Eu olho isso aí, a vinda do Leão de Tucuruí aqui para Manaus foi fundamental, porque veio nos trazer esse insumo importante que é a energia elétrica em abundância, com qualidade e com segurança, permitirá que no Baixo Amazonas todo a gente possa sonhar com indústria, né? O rebaixamento do Leão lá em Parintins já induziu um grande empresário a montar uma fábrica de cimento lá na Vila Amazônia, né? Aproveitando o calcário que vem lá do Rio Nhamundá. Portanto, esses horizontes todos começam a se abrir e o Amazonas dos nossos filhos será o Amazonas da produção massiva de proteína, da produção da indústria de transformação. E aí a Zona Franca de Manaus, que é esse motor que nos alimenta, etc., na medida que nós tenhamos outras fontes de energia, outras fontes de atividade produtiva, nós estamos ao mesmo tempo também retroalimentando a Zona Franca de Manaus. Quero te dizer que uma ação deverá acontecer este ano, no próximo ano, se Deus quiser, que é a extensão da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana. Isto acontecendo, Itacoatiara aparece como um município fundamental do ponto de vista estratégico, porque fazendo um grande porto em Itacoatiara, as indústrias futuras que se instalarão por aqui, elas se instalarão em Itacoatiara, porque já fica mais próximo do mercado consumidor, ganharão mais dinheiro, porque ganham esse percurso aí. Você sabe, Donato, você que conhece o interior, existe uma região ali perto do Varrivento, que quando o rio seca muito, tem duas praias que praticamente se encontram, então os navios para passar por ali na época da seca, eles passam com apenas 20% ou 30% da sua capacidade, quer dizer, um enorme desperdício, mas um porto em Itacoatiara vai evitar tudo isso, porque o rio Amazonas até Itacoatiara, ele tem profundidade, tem calado. Portanto, eu sonho em ver o Amazonas com uma grande ferrovia ligando Manaus a Itacoatiara e com um enorme porto em Itacoatiara, né, facilitando a logística do escoamento de produção e também tirando da cidade de Manaus, que hoje é um modelo concentrador da economia. Mais de 80% da economia do Amazonas concentra aqui em Manaus. Manaus é uma cidade-estado. Quer dizer, eu vejo então, com isso aí, com essas ações, vejo a economia saindo um pouquinho de Manaus, interiorizando. Vejo Manacapuru como extremamente estratégico. Lá também tem que ser construído um porto para que o desenvolvimento que vem do Alto Solimões, do Javari, do Içá, de todos aqueles rios, do próprio Purus, a economia possa vir até Manacapuru e daqui vir para Manaus e vice-versa, sem que necessariamente tenha que vir para Manaus com um custo de transporte maior e chegando aqui, encontra uma cidade completamente tomada à frente dessa cidade que é linda, banhada por um rio lindo, mas completamente degradada, porque as embarcações têm que encostar e tudo, etc. Então, eu vejo como futuro isso aí, Donato, para o nosso estado. Com certeza. Nós recebi a informação via ponto que nós estamos com 3 minutinhos, né, de programa. Olha, a conversa... Mas como passa rápido, né? Passa rápido, né? E eu vou cortar um pouquinho desse seu barato, de falar desse entusiasmo, né, que é notório, de falar das coisas boas das obras, né, dos seus sonhos para o Amazonas. E, na verdade, o progresso vem do interior, né? É lá que está o grande potencial econômico, vocacional, regional. Mas, professor, temos praticamente 2 minutos e meio. E eu não quero deixá-lo sair daqui, tá certo? Sem falar um pouquinho do assunto pré-candidatura ao governo. Já todos nós sabemos da sua predisposição em se colocar à disposição como uma das alternativas, né? E uma das alternativas, com certeza, inegavelmente mais saudáveis, né, para o governador Omar Aziz. Enfim, eu queria que o senhor encerrasse esses 2 minutos finais falando um pouco, 2 minutos exatos, né? Ok. Um pouco da sua disposição em disputar o governo do Amazonas na próxima eleição. Ok, Donato, eu não vou me furtar a responder, mas primeiro eu queria tirar uma carta de seguro aqui. No momento, eu e o Omar estamos trabalhando e trabalhando muito. Nós temos muitos compromissos ainda a cumprir.
Então nós estamos trabalhando e trabalhando muito. No entanto, Nonato, eu quero colocar a serviço do povo do Amazonas essa experiência toda que nós acabamos de conhecer aqui. Eu tenho 66 anos, dos quais mais de 40 deles no serviço público. Portanto, eu quero colocar essa experiência toda a serviço do povo do Amazonas. Portanto, eu tenho falado aí para todos que eu tenho aí uma pré-candidatura aí andando. Tem outros companheiros também, outras companheiras que também estão nesse mesmo sentido. Mas eu quero colocar, o Omar está fazendo um governo excepcional, um governo de oportunidade, lançando programas inéditos, maravilhosos, e eu gostaria de ter o prazer de poder dar essa continuidade. Mas o futuro depende de Deus, em primeiro lugar, e do povo do Amazonas. Legal. Queremos agradecer sobremaneira a presença do vice-governador, professor José Melo. Já estamos na marca final, professor. Obrigado mesmo. A gente espera que numa próxima oportunidade a gente possa, na verdade, convidá-lo mais uma vez para que o senhor possa dar vazão a todo esse sentimento amazônico e de homem que quer realmente o bem-estar desse Estado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Donato. Fiquem todos com Deus. Minha gente querida, muito obrigado por mais um domingo de audiência. Você de Manaus, você do interior, muito obrigado mesmo. Tenham todos um bom domingo e no próximo, aqui mesmo, neste mesmo horário, na Band, programa Ação na TV. Grande abraço.